Circulando Play, a rádio pop rock feita pra você. É outono. Circulando Play. As músicas que fazem a melhor estação. A Rádio Jovem de Cambará. Outono com muito mais músicas. Está no ar, Circulando Play News, num oferecimento de... Muito bem, meus amores, muito bom dia. Bom dia, está no ar Play News para você. São 10 horas e 45 minutos. 10h45. Eu, Roberto Francischini, e você aí do outro lado. Estamos juntos até o meio-dia. Até o meio-dia. Hoje o programa está recheado, hein? Hoje nós temos duas grandes atrações aqui neste programa. Nós temos a presença importante agora do pastor Ismael Landim, que está aqui conosco. É pastor? Eu falei corretamente? É pastor mesmo, né? Pastor Ismael Landim, tudo bem? Muito prazer, Roberto, estar com vocês. Quero cumprimentar os amigos que acompanham a rádio Circulando Play. E eu quero dizer que me sinto feliz, alegre e privilegiado por estar aqui e compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, né? Estamos aprendendo sempre, mas obrigado por abrir essa oportunidade para estarmos aqui. Imagina, cara, eu que tenho que agradecer a sua disponibilidade de vir aqui para bater um papo conosco. Portanto, gente, é o seguinte, nós estamos... Ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo... É o novo pastor da Igreja Adventista, é isso, né? Isso. É o novo pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia que está assumindo aí esta importante instituição aqui no nosso município, né? Com tantas histórias, enfim. E ele vem agora também dar aqui esse bate-papo com a gente aqui para falar um pouquinho sobre um evento que vai acontecer entre os dias 9, né? 9 e 15. Na 9 a 15 de abril agora. Que é a Semana da Vitória. Semana da Vitória, é isso mesmo. Então não perca, porque o papo interessa para todo mundo, beleza? Eu preciso dizer que esse primeiro bloco do nosso programa, você viu aí, tem um oferecimento de Mais Um Café. Mais Um Café acompanha a gente até o meio-dia, tá certo? Gente, é o seguinte, sem mais delongas, pastor, primeiramente eu queria conhecer um pouquinho sobre você, né? Posso chamar de você, não? Sim, pode. Queria conhecer um pouquinho sobre você. Quem é o pastor Landim? Onde nasceu? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou um filho mais novo de quatro irmãos, né? Eu nasci numa pequena cidade aqui no norte do Paraná, no Vale do Ivaí, chamada Bom Sucesso. Uma cidade bem pequenininha, deve ter hoje uns 7, 8 mil habitantes. E me cresci ali, e a terra também lá é vermelha, né? O pé vermelho. Lembra um pouco a nossa aqui? Lembra que não, é o mesmo padrão de terra. E nós nascemos ali, meus irmãos. Hoje eu sou casado, né? Tenho 2 filhos, um Eduardo de 15 anos, a Elisa de 10 anos, vai fazer 11 anos esse mês agora. E eu sou pastor da Igreja Adventista há 18 anos, 18 anos. Com essa cara de novinho, né? Tem quantos anos, pastor? Eu tenho 41 anos, vou fazer 42 esse ano. Jovem. Não é a primeira igreja que você está assumindo, né? Não, essa já é a 4ª igreja. A 4ª? Já é a 4ª igreja. Ah, maravilha. E você passou por onde antes de chegar aqui? Olha, eu fui pastor aqui na cidade de
São Sebastião da Moreira, é uma cidade aqui perto de Açaí. Conheço. Depois eu assumi Ivaiporã, cidade de Ivaiporã. Antes de São Sebastião eu fui em Colorado, então são 5 igrejas já. É a 5ª igreja, né? Então fui em Colorado, que fica ali próximo, divisa com o Presidente Prudente. E depois São Sebastião da Moreira, aqui nessa região aqui do norte também. Depois em Ivaiporã, Cianorte, uma igreja lá de Cianorte, e agora em Cambará. Maravilha. Quais são as expectativas aqui para Cambará? Olha, as expectativas estão as melhores, viu, Roberto? Nós, quando viemos para cá, recebemos o chamado, né? A igreja, foi uma surpresa, né? Mas a gente percebeu desde o início a mão de Deus guiando todas as coisas, né? A cidade, os irmãos nos receberam assim de maneira muito especial. E por onde eu passo, eu falo para as pessoas, né? Olha, ali Deus mostrou o seu grande amor por nós, porque as pessoas nos abraçaram, nos receberam com tanto amor e carinho, a cidade, os irmãos, e a recepção não poderia ter sido melhor. Então, aí as expectativas são as melhores, porque Deus, ele sempre tem um plano na nossa vida, nada acontece por acaso, né? Então, as pessoas às vezes podem pensar que é acaso ou sorte, mas Deus está no comando, então a gente tem essa consciência e estamos muito felizes e as expectativas não podiam ser as melhores. Pastor, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, você é um adventista por natureza? Tipo, natureza que eu digo é a família já de adventista? Meu pai aceitou a fé adventista, ainda ele era solteiro, né? E eu nasci na fé adventista do 7º dia, na igreja adventista, eu e meus irmãos. Vocês são quantos irmãos? Somos 4. 4. Todos pastores, não? Não, somente eu. Maravilha. E como é que... Uma pergunta que eu gostaria... Eu recebo aqui padres, pastores de diversas denominações e tal. Eu sempre faço essa pergunta para todos. Como é que foi essa questão do chamado? Como é que foi para você isso? Então, não aconteceu nada de sobrenatural. Muitas pessoas acontecem, né? A pessoa está no mundo das drogas, está na bebida e de repente ele cai em si. No meu caso, não aconteceu nada disso, né? Meu chamado foi muito simples, assim, mas muito especial para mim. Foi em 2 momentos que eu percebi que Deus tinha esse chamado para mim. Foi quando eu li um livro sobre missão, sobre pessoas que foram para outros países, pregaram o evangelho, que fizeram a diferença e aquilo mexeu comigo. Em outro momento, que foi quando... Teve uma semana onde era convidado os adolescentes e jovens para transmitir uma mensagem. E quando eu fui à frente e eu preguei, ali eu senti que Deus estava me chamando. É isso aqui que eu quero para minha vida. Você tinha quantos anos? Desculpa. Eu tinha 14 anos nessa época. Nessa época você já descobriu, falou, isso aqui é a minha. Esse é o que eu quero fazer. E aí me identifiquei com aquele momento, eu senti a presença de Deus. E eu falei, eu creio que é aqui. E aí, desde então, eu fui alimentando. O livro foi até depois, né? Esse momento da pregação foi primeiro e depois veio o livro que confirmou esse momento. Bom Sucesso. Bom Sucesso. Lá em Bom Sucesso. Um abraço a todos de Bom Sucesso aí que tá aqui, que saiu de lá um homem de Deus. Né? Amém. Que legal. Ô, pastor, agora é o seguinte, antes da gente entrar no papo aí do convite que você veio fazer, eu queria também falar um pouquinho... saber um pouquinho do senhor, o seguinte, aí nessa época você recebe o chamado, é ali, você quer fazer, e aí começou a fazer a escola adventista, como é que foi os passos seguintes? Os passos foi o seguinte, primeiro eu tinha que terminar o ensino médio, né, terminei o ensino médio lá na minha cidade mesmo, na escola, no Colégio Estadual João Paulo I, e é uma escola estadual que eu amo demais, ali os professores que foram meus mestres ali, tenho gratidão por essa classe muito grande. E terminei o ensino médio e ainda fiquei 1 ano trabalhando. E depois porque assim, a faculdade de teologia, a igreja adventista, ela trabalha da seguinte maneira. Você não pode dizer assim, eu vou ser pastor da igreja. Você tem que passar por um processo normal de você entrar na faculdade, fazer um vestibular, você tem que ser aprovado e você tem que fazer 4 ou 5 anos, depende do lugar. Matérias... Quer dizer, não basta só querer ser pastor. Não. Tem que passar pelo vestibular. Muito bem. É um processo de estudos e... São testes. É um teste de Deus para isso, Testes. não? Aí
teve os 4 anos, né? Graças a Deus fui aprovado nas matérias. E aí depois vem o... Primeiro, não, você recebe uma confirmação quando uma igreja convida você, uma associação convida você para trabalhar. Mas mesmo ali, quando você é convidado, tem um período ainda de 4 anos também para você, a gente chama a ordenação ao ministério, né? Antes você é um aspirante ao ministério, depois você passa pela igreja, e a igreja local, juntamente com a liderança, olha, ele tem condição de fato de ser pastor. E aí, de fato, se torna um pastor adventista. Bom, é um processo. Dizer, trocando em miúdos, como diz o ditado popular, quer dizer, não basta somente querer ser pastor. Tem que passar por tudo isso e ainda tem que ter a visão do superior de saber, olha, isso o chamado dele, esse chamado existe. Em algum momento na sua trajetória... Pensou em desistir? Em algum momento encontrou pessoas dizendo, cara, sai dessa, vamos para outros lugares, ou não? Foi um caminho tranquilo? Olha, graças a Deus, Roberto, ninguém falou assim, vamos sair, nada, isso não aconteceu, né? Mas em alguns momentos de dificuldade, porque até a profissão, eu vou falar profissão, mas eu não vejo o chamado pastoral como uma profissão, mas uma vocação... em algum momento, se você passa por momentos de crise, sabe? Porque você tem expectativas, tanto em você, nas pessoas, e às vezes essas expectativas elas não são correspondidas. E aí você pensa, poxa, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo? E quando você fica com a visão nas expectativas, você pode se frustrar. Então, e se você vê ao longo da Bíblia, até os profetas, os homens de Deus, em alguns momentos eles tinham expectativas que foram frustradas e eles ficaram chateados, choraram, eles pensaram em desistir, sabe? Então, isso eu acho que é até um processo normal, até que você entende que o chamado daí não depende das suas expectativas, depende do que Deus quer fazer na sua vida e na vida das pessoas. E aí você segue em frente. Então, isso foi o que aconteceu. Pensei, sim, em algum momento, desistir, porque as nossas expectativas são diferentes das expectativas de Deus, sabe? Muito bem. Agora, eu vou usar o termo da Igreja Católica, só para a gente fazer para complementar a minha pergunta. A pergunta é assim, na Igreja Católica nós temos uma ala conservadora, temos uma ala mais liberal, tem uma ala... Enfim... Eu gostaria de saber de você o seguinte, existe isso também dentro do pastorado da Igreja Adventista? Tem essa questão da linha mais conservadora, da linha mais liberal? Como é que você se enquadra nisso? Olha, eu vou usar uma expressão aqui, Roberto, que pode ser, assim, diferente, né? Realmente, dentro da igreja sempre tem aqueles que são mais conservadores, aqueles que são mais liberais. Eu digo que eu sou as duas coisas. Comigo eu procuro ser conservador, mas com as pessoas eu procuro ser liberal. Que sentido? Aquilo que eu quero para mim, eu sonho para as pessoas, mas eu não procuro impor isso para as pessoas e deixo elas livres para fazerem as suas escolhas baseadas nos princípios bíblicos que nós acreditamos. Porque, por exemplo, tem pessoas que gostam de ouvir um tipo de música cristã. E as pessoas falam assim, não, essa música não pode ter bateria, tem que ser mais uma música com instrumentos como violão, violino, piano. Outros não, outros já gostam uma música mais compassada, mais com ritmo ali. E aí eu digo para as pessoas, olha, você tem que escolher, você tem que fazer suas escolhas. E você tem que... Dentro das suas escolhas, será que eu estou honrando a Deus diante disso? Porque quando a gente dá a liberdade para as pessoas escolherem, a gente delega confiança e elas podem tomar as suas decisões com sabedoria, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas fazem perguntas assim, pastor, o que o senhor acha de eu fazer isso? Eles querem uma resposta, sim ou não. Hoje, eu procuro dizer assim, eu procuro levar as pessoas a fazer uma avaliação. Quais serão as consequências da sua escolha? Você tem que tomar a decisão. Se você ir para a direita, quais serão os resultados? Se você for para a esquerda, eu acho que a gente tem que dar essa liberdade para as pessoas. Então, respondendo, eu sou um conservador, mas ao mesmo tempo liberal com as pessoas. Muito bem. E olha só, você chegou quando aqui em Cambará?
A minha mudança chegou dia 26 de janeiro. Ah, então você já está aqui já há algum tempo. Já. Vai 3 meses, né? Que maravilha. Agora, o pastor, é o seguinte, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nós estamos vivendo um momento, para os cristãos de todo mundo, esse é o momento mais importante dentro do cristianismo, porque é o momento que nasce o cristianismo. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ela marca o início do cristianismo. É essa leitura que a gente tem que fazer ou não? Sim, realmente. Esse momento é um momento de reflexão, né? Eu sei que é um momento muito saboroso, as pessoas distribuem chocolates, né? Mas é um momento para a gente refletir naquilo que Cristo fez, a obra que ele fez, o fato dele ter nascido aqui, e ele ter vivido, ter morrido e ressuscitado. Esse é um momento de reflexão para as pessoas voltarem os seus olhares para esse momento tão especial. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de saber do senhor é sobre a quaresma. Ela é um evento para o cristão católico. Sim. O adventista não tem essa... Não, nós não temos. Nós respeitamos, e cada um tem que respeitar a crença, né, da pessoa. Mas nós não adotamos esse calendário assim da quaresma, né? Nós aproveitamos o momento em que o mundo, de maneira está voltado assim, pensando no sacrifício de Cristo, e aproveitamos para falar sobre isso, mas não temos assim, não seguimos esse calendário. Muito bem. Agora, e o teu evento? Como é que é esse teu evento? Fala pra gente aí. Bom, a Semana da Vitória. Da Semana da Vitória. Nós vamos falar sobre a vitória de Cristo, né? Desde do início da Bíblia até a consumação. Então, serão 7 dias, onde vamos falar desde do início, segundo nós temos aquilo que nós temos na Bíblia, do início do pecado até o final do pecado, o final da história da dor e do sofrimento que tem aqui nessa terra. Então esse é o objetivo, e vamos mostrar como em todos eles o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve à frente, e ele é poderoso para nos fazer mais do que vencedores. Então a vitória de Cristo é uma garantia de que todo ser humano pode ser vitorioso. Muito bem. E a programação? Ela começa nesse domingo, né? Sábado também temos, mas é pela manhã, às 9 horas da manhã. 10 horas temos um programa, um evento. Vai ter um quinteto lá de Maringá que vai estar cantando na igreja. Todos estão convidados para participar. Mas em especial começa no domingo, às 20 horas, ali na rua Domingos Vila, 952, às 8 da noite. Mesmo. No sede da igreja. Então, todos os dias e todos os amigos estão convidados. Eu tenho certeza que lá todos que forem serão abençoados, porque nós vamos falar sobre a vitória de Jesus, que foi aquele que nos representa, que nos representou e nos representa, e a vitória dele é a garantia da nossa vitória. Deixa eu te fazer uma pergunta. A vitória de Jesus, enfim, mas tem uma coisa que me intriga, pastor, me intriga olhando esse cenário todo da paixão e morte de Cristo e tal. E vendo ali Pilatos lavando as mãos, jogando para a plateia, porque ele tinha o poder, digamos assim, ele era o cara da lei, né? Ele tinha o poder, falou, olha, ele já havia dito isso, falou, olha, contra este homem não tem nada para a gente julgar, não tem nada para a gente condenar. E aí ele não faz o que deveria ter sido feito, que era bater de frente e falar assim, não posso fazer isso porque eu não posso julgar alguém que não merece a condenação. E mesmo assim ele lavou as mãos e entregou para a plateia. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, às vezes, porque as pessoas falam a voz do povo e a voz de Deus, às vezes não é bom se posicionar quando o povo do que se posicionar contra o povo quando o povo está errado? Sem dúvida, você tem razão, né? Pilatos, ele foi covarde, essa é a palavra certa. Ele tinha autoridade, mas ele tinha um caráter fraco, né? Mas ele é responsabilizado por isso. E a Bíblia diz que ele, né, foi um dos que traspassaram a Cristo. Ele poderia ter uma atitude diferente. Mas assim, mesmo que ele tivesse uma atitude diferente, segundo nós cremos e a Bíblia nos diz, era necessário, a morte de Cristo era necessária para pagar o preço do pecado, para que nós tivéssemos vida. Qual seria o caminho? Há várias possibilidades, né?
que ele poderia pagar esse preço, mas a morte dele era necessária para a nossa redenção. Mas nós não podemos lavar as mãos, nós temos que tomar posição. Cada ser humano é responsável dentro da sua esfera de ação. Um pai dentro da casa, um professor dentro de uma sala de aula, um prefeito em uma prefeitura, e cada um tem que... Um dia Deus deu essa autoridade para ele e vai cobrá-la. Muito bem. Olha, queria muito agradecer a tua presença aqui. Você volta, né? Volta. Vamos marcar outros papos Vamos aqui, não? marcar, vamos sim. Maravilha. O que você trouxe aí? Olha, eu trouxe aqui É. um suco de uva da Super Bom, não sei se os amigos podem ver. Ah, podem. Tá aqui, ó. Mostra pra essa câmera aqui, Aqui é por um favor. suco de uva especial aqui pro Roberto. É pra mim esse? Esse é pra Opa, você. Daqui. Olha aqui, senhoras e senhores. Vou trazer pra essa câmera que tá mais próxima. E um pão sem fermento. O que representa esse pão sem fermento? Olha, a ideia aqui é só para ilustrar, né? É. Quando o povo de Deus saiu do Egito, a Bíblia diz que a casa dos hebreus foi pintada, os umbrais de vermelho, que era o sangue do cordeiro que havia sido morto, para que os primogênitos dos israelitas não morressem. E esse suco representa que Jesus um dia derramou o seu sangue por nós. É um simbolismo. Muito bem. Esse suco aí. Esse suco. Deixa eu mostrar aqui pra câmera 1. Aqui, ó. Ó. Aonde que é feito isso aqui? Esse suco é feito em São Paulo, é uma empresa da Igreja Adventista, né? É. Que produz o suco de uva da Super Bom. Maravilha, obrigado. E o pão representa o corpo, né? Sem fermento, que representa o corpo de Cristo. É um simbolismo aqui, somente, mas para lembrar que o cordeiro foi morto, né? E como eu digo, a Páscoa não é coelho. Surgiu essa tradição, né? E o pessoal distribui ovo de Páscoa e não há nada errado nisso, de comer um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate, aliás, né? Mas o animal da Páscoa era o cordeiro. Cordeiro que a Bíblia diz que foi morto antes da fundação do mundo, né? Que representava Jesus Cristo, que é aquele que dá a vida para os seus filhos e nos dá a garantia da salvação. Muito bem. Isso aqui, então, é o pão. Isso. Tá aqui, ó. Ó, vou comer um pedacinho aqui. Quero experimentar. Tem cheiro bom? Tem. É sem fermento. É sem fermento? Sem fermento. É bom. É muito bom. Muito bom. Quem faz isso aqui? Olha, foi a minha esposa que fez. Sua esposa, qual que é o nome dela? Carol. Carol, olha. Maravilhoso, hein? Manda mais. Pode deixar. Delicioso. Gostei. E tem o seu convite aqui, a semente de feijão, que representa que Jesus morreu. E ele disse, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode dar frutos, né? Gente, olha que capricho aqui, ó. Quem tá assistindo agora, vai assistir depois. Olha o capricho aqui, ó. Vou mostrar pra você uma caixinha com o símbolo da igreja adventista. Ó, você abre bonitinha, por dentro as mensagens, ó. E lá dentro tem um feijãozinho. Tem é um feijão? Um feijão. Um feijão. E ele traz uma mensagem. Jesus venceu. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tá muito... Aqui, ó. Enfim. Tá. Jesus venceu. Isso aqui é pra plantar. Pode plantar ou pode guardar de recordação. Se planta num copinho com algodão mole, ele vai nascer. Mas é para lembrar que Jesus venceu. Maravilha. Uma boa notícia pra você. Agradeça, perdoe, sorria. Gostei. Obrigado pela sua presença aqui. Olha, conversei com o pastor Ismael Landim. Landim, não é isso, né? Isso mesmo. E que hoje, muito gentilmente, veio aqui no estúdio da Rádio Circulando Play bater esse papo gostoso com a gente. É breve, eu quero que você volte pra gente falar mais sobre... É um assunto que eu adoro falar, é importante a gente esclarecer muitas coisas e eu quero que você volte, tá bom? Será uma alegria. Que Deus abençoe e vejo vocês lá no dia 9, às 8 da noite. Você vai ser abençoado, porque Jesus venceu. É uma semana inteira de programação. Sempre às 8 da noite. Às 8 da noite. Muito bem. Senhoras e senhores, falei aqui com o pastor Ismael Landim, ele que me trouxe um vinho maravilhoso, é um suco, na verdade. É um suco ou vinho? Suco. Um suco de uva maravilhoso que eu vou provar e depois eu falo pra vocês se é bom ou não. Ó, é bom, pelo menos até aqui, legal. E o pãozinho que tá aqui também, muito obrigado, agradeça lá a sua esposa, tá bem?
Maravilha. Muito obrigado. Senhoras e senhores, pastor Ismael Landim aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, espero que agradeço, outras viu? vezes aqui. Portanto, neste domingo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Cambará, quem é de Cambará sabe onde fica, na rua Domingos Vila, 952. Tá fácil de achar, vai pra lá porque tem um evento espetacular, eu vou dar um pulo lá pra prestigiar. Obrigado, também, viu? tá bom? Será uma honra. Legal. Então é o seguinte, não saia daí, a gente volta já já.